públicas. E quem operacionaliza essa política pública é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAM. A gente vai ver um pouquinho aí começar um pouquinho dessa, que a gente precisa diferenciar como se fosse um corpo, onde eu tenho a parte física, né? E eu tenho o espírito. Não faz sentido todos os seres lá no meio do mato. Então essas falas preocupam e mais ainda quando ela é ratificada por pessoas da terra. E aí é grave demais. Quando você tem, e a gente consegue presenciar isso muito nas redes sociais, pega uma parte de Itacoatiara. Quem já andou ali no caminho para Itacoatiara, tem uma comunidade que é Lindóia, tá? Inclusive quem vai para Boa Vista é os ônibus do Rio Urubu, ali em cima, tá? Eu fui convidado para conhecer a zona que é maravilhosa. A gente consegue o acesso 0800 do menino. Consegue, tá? Opa, aí, dali termina a Zona Franca, os 10 mil. Aí vem embora. Vem embora no outro polígono e fecha novamente. Eu estava com aqueles indicadores, hoje eu estou com esses indicadores. Isso é chamado avaliação de política pública ex ante. Então, você faz uma avaliação do cenário hoje e prospecta isso, lá no futuro faz a avaliação. E existe a avaliação da política pública ex post, ou seja, eu estou aqui em 1967, a Zona Franca nem era compreendida como política pública, eu criei lá um decreto-lei, e aí veio aqui nos anos de 2020, não sei quanto, digo, caramba, tem que avaliar, isso aqui é uma política pública, eu tenho que avaliar, e agora que eu não avaliei lá no início? Então, ela é feita depois, ex post, feita depois, sem uma avaliação anterior. Então, existem duas formas de se fazer essa avaliação da política pública. E a opção que são traçados, e você chega em resultados dessa política pública. E é os resultados, tá, que eu quero conversar com vocês. Tá? E quais são esses resultados? Qual é esse raio-x dessa política pública? Bom, a gente tem um diagnóstico dessa política pública. A gente definiu como problema original, tá, o isolamento logístico da região e versus o adensamento de cadeias produtivas. Por que isolamento? Tá? Entre aspas. Tá? Entre aspas. A gente tem o professor Augusto, lá do Centro das Indústrias, um troço que ele fala, que é com muita propriedade que eu gosto, que ele fala que a gente vive dizendo que a gente tem um isolamento logístico, como se a gente pudesse pegar o Amazonas ou Manaus e mudar no mar. Então a gente não vai conseguir fazer isso. Então não há um isolamento e depende do ponto de vista. E realmente é relativo esse isolamento. Isolamento em relação ao quê? É um isolamento logístico ou é um isolamento econômico? Tá? Talvez o isolamento seja mais econômico do que logístico. Tá? Porque se fosse logístico, como é que você me explica eu comprar da China hoje um produto que leva 2 dias para chegar em Manaus e leva 20 dias para chegar o mesmo produto vindo de Curitiba? Quem é que está mais longe? É a China ou é Curitiba? Então, é relativo esse isolamento. Então, o isolamento não é logístico, é econômico. Tá? E por que versus adensamento? Adensamento porque adensar a cadeia significa verticalizar a produção. Então, eu preciso ter uma produção dentro dessa Zona Franca industrial cada vez mais adensada, com maior valor agregado, tá? Que dependa menos de insumo importado, ou que este adensamento esteja ligado com as cadeias produtivas globais. O que está ligado às cadeias produtivas globais? Eu tenho um produto hoje, isso é muito comum, que você fabrica uma parte no México, uma
parte na China e uma parte na Zona Franca de Manaus. E ele é mais competitivo do que se ele fosse industrializado 100% no México, na China ou na Zona Franca de Manaus. Porque existem cadeias globais produtivas. Tá? O desenho dessa política pública são incentivos fiscais. Tá? Ah, professora, mas eu já ouvi aí muitos dizendo que é livre e tal, blá, 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 que a Zona Franca, né, tem a proteção ambiental, sim, tem a dúvida, de fato, uma proteção ambiental da camada florestal, mas não é esse o objetivo da política pública, isso é consequência. Tá? A Zona Franca, ela trabalha com um conjunto de incentivos fiscais. Tem a governança da política pública e tem um retorno, tem os impactos dessa política pública, os resultados. Tá? Então, como eu disse a vocês, ela nasce em 67 de um jeito e ela vai se moldando ao longo dos anos para terminar em 2073. Tá? Terminar em 2073. Ela tem, nesta última mudança, aquela emenda constitucional, que a gente lê uma parte do capítulo, mas que dá segurança jurídica para esses próximos anos, para as empresas que aqui estão. Mas não basta estar na lei. Se assim fosse, bastaria eu publicar uma lei complementar hoje dizendo: não existe mais pobreza no Brasil. Pronto, está em lei. E a gente sabe que existe. Tá? Então, não basta estar na lei. É preciso um conjunto de coisas a serem feitas. Então, na cabeça de vocês, a gente tirou uma foto da Zona Franca lá em 60, analisar empresas, buscar exportação, aumentar o volume de exportação e aumentar os efeitos dessa Zona Franca sobre as outras áreas de livre comércio. O foco agora é inovação, é bioeconomia e competitividade global. Então, a Zona Franca do passado e a Zona Franca do futuro. Então, existe uma engenharia de incentivos, tá? Porque essa engenharia de incentivos fiscais, ela está calcada tanto em matéria-prima importada, como em matéria-prima nacional ou regional. Essa matéria-prima recebe alguns incentivos fiscais, aqui e aqui. Ela entra dentro de uma máquina de produção. Dentro dessa máquina de produção existe um instrumento, que é o processo produtivo, que é fiscalizado pela SUFRAM, e aí essa empresa vende para fora da Zona Franca de Manaus. Então existe uma engrenagem desses incentivos fiscais. Então o insumo da política pública são incentivos fiscais, o insumo são incentivos, inclusive orçamento da SUFRAM, servidores de infraestrutura, tá? Então existe uma linha de produção. Quais são os processos? Cadastrar a empresa, analisar, acompanhar projetos, monitorar políticas de pesquisa e desenvolvimento. Qual é o produto? É o valor agregado da indústria, a arrecadação fiscal e a empregabilidade e fluxo comercial. Tá? Os resultados, a gente vai já mostrar alguns resultados dessa avaliação. Então, existem relações e correlações dessas variáveis combinadas, tá? E o impacto disso, quais são as alterações macroeconômicas provocadas por essa política pública. Acho que eu derrubei o quebrei aqui o negócio. Mas já passar aqui. Obrigada, professor. Acho que eu quebrei aqui o negócio. Quem era da Cláudia? Que usa matemática e economia, chamada correlação de Pearson. Tá? Correlação de Pearson. E aqui tem as correlações, né? Se for de 0 ponto não sei o que, é uma correlação fraca, tá? De 0,307 é moderada, uma correlação forte, enfim, tem o explicativo desses números, tá? Pois bem, vamos para o que interessa, tá? Então, fazendo essas correlações, então existe uma correlação.
avaliação, é uma metodologia de você saber se essa política pública tem alguns efeitos, tá? Tem alguns efeitos. Então, o primeiro efeito, tá? Renúncia fiscal e o PIB do estado do Amazonas, tá? Renúncia fiscal. Então, como é uma área que a gente começa a ter um conjunto de incentivos, o estado deixa de arrecadar os incentivos. Qual é o impacto disso, tá? A regra prática, em média, um aumento de R$1 da renúncia fiscal está associado ao incremento de 0,49 centavos no valor agregado das indústrias de transformação. Então, cada vez que o Estado deixa de arrecadar R$1, ele agrega ao processo produtivo 0,49 centavos. A relação é positiva, mas o modelo linear sofre autocorrelações. O PIB industrial depende de fatores não observados, como câmbio, macroeconomia global e etc. Então, o que acontece? A renúncia fiscal nossa, ela tem um impacto moderado na agregação de valor do adensamento das cadeias produtivas. Então, para cada R$1 que a empresa deixa de arrecadar, isso só é agregado 0,49. Poderia ser maior? Poderia. Então, isso é uma variável que a gente já sabe que ela precisa ser trabalhada na política pública daqui para frente. Qual é o peso da Zona Franca na economia do Amazonas? Tá? Então, o que a gente tem aqui, senhores? Existe uma variável chamada valor adicionado bruto, o VAB, valor adicionado bruto, tá? Da indústria. Então, a indústria, ela pega, por exemplo, um insumo, tá? Um aço, e transforma, ou ouro, e transforma aquilo num componente, e esse componente vira um insumo para um celular, para um painel de carro, etc. Então, isso é calculado dentro da economia e chamado de valor adicionado bruto. É o VAB, da indústria de transformação. E o que é que vocês estão percebendo aí? Vocês estão percebendo, se a gente comparar Amazonas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e o Brasil, o estado que tem o maior valor adicionado bruto da sua indústria é o Amazonas. Então, a indústria, dizendo isso numa linguagem bem mais simples, é assim: o Amazonas precisa mais da indústria da Zona Franca do que Santa Catarina precisa da indústria dela. O Amazonas precisa mais da sua indústria, tendo a sua atividade econômica, do que o Paraná precisa da sua indústria lá. E se comparar isso com o Brasil, o valor adicionado bruto da nossa indústria lá é maior que o valor adicionado bruto do Amazonas. A participação da indústria no Amazonas, ela é maior, como se o Brasil fosse uma unidade da federação. Então, nós somos mais dependentes da indústria, do nosso valor adicionado bruto, do que o Brasil é da indústria brasileira. É essa a leitura numa linguagem mais simples. Que é isso aqui? O ROI da renúncia fiscal. Isso aqui é um negócio interessante. Isso aqui vou me dar o luxo agora de criticar, que agora a gente pode criticar sem ser chamado para depois dar explicações por que fez determinada fala. Viva a liberdade, viva a democracia. O Paulo Guedes dizia assim: eu vou acabar com a Zona Franca, porque lá tem uma renúncia fiscal de 24 bilhões, então se eu acabar com a Zona Franca, o governo vai arrecadar 24 bilhões. Que acabou com a renúncia fiscal. Não tem incentivo fiscal, as empresas vão ter que pagar. Essa era a lógica da cocada de coco na cabeça dele. Tá? Da cocada de coco. Então, a matemática, a ciência, graças a Deus ela existe, ela prova para a gente, através de modelos econométricos, que para cada R$1 de renúncia fiscal, a União arrecada em 2014, 1,75, em 2015, 1,57, em 2016, 2, 2017, papapá. Então, o governo deixa de arrecadar 1 e arrecada 1,57.
Hoje, acho que, deixa eu ver se eu coloquei aqui, 2025, não, tem aqui, 2025. Tá? Mas hoje, 2025, 2024, acho que 25, não sei. Aqui, eu não te cobro aqui determinados, na verdade, cobro com a redução. Mas quando a empresa, para fazer uso desses incentivos, ela é obrigada a recolher outros. Tá? No que ela é obrigada a recolher outros, aumenta o poder arrecadatório do Estado. Tá? Então, eu renuncio R$1 e arrecado R$1,50 ou mais. Tá? A participação dos impostos no produto interno bruto. Então, se a gente pegar os impostos arrecadados de todas as unidades da federação, tá? Todas as unidades da federação, e fazer uma relação desses impostos com o produto interno bruto do Brasil, veja que a participação de imposto no Amazonas, no seu PIB, é de 15%, e do Brasil é de 12,7%. Então, o Amazonas, se o Brasil fosse uma unidade da federação, nós arrecadamos mais tributos que o Brasil. Tá? Essa é a lógica. Essa é a lógica de interpretação. Aqui eu vou resumir. O resumo daqui é o seguinte: a gente tem uma arrecadação federal. Então, comparando o Amazonas com outros estados em que existem áreas de livre comércio, então, a arrecadação federal, e quanto o governo devolve, o governo federal devolve. Então, arrecado vai para a União. Então, a União precisa devolver uma parte do que eu arrecadei. No caso do Amazonas, eu vou pegar o 2025, né, que é o cinza. Tá? No caso do Amazonas, eu arrecado R$2,28. Perdão, tá? Eu arrecado 2 vezes mais, 2,28, 2 vezes mais do que o que eu recebo da União. Então, essa é a leitura. Então, o Amazonas em 2024 arrecadou 3 vezes mais do que o que recebe da União. Em azul é 2023, arrecadou 3 vezes mais do que o que recebe da União. Então, a gente recebe bem. Fazendo a leitura ao contrário. Tá? Então, para cada R$1 arrecadado, só retorna 30 centavos. Fazendo a leitura do número ao contrário. Ou eu digo que ele arrecada 3 vezes mais do que o que retorna. Ele arrecada 3,04, ele arrecada 2,28 mais do que o que arrecada. Fazendo a leitura ao contrário. A leitura ao contrário eu arrecado R$1 e só retorna 0,28 centavos. Eu arrecado R$1, retorna 0,30 centavos. Eu arrecado R$1, retorna 0,30. Então, é um estado superavitário em termos de arrecadação. Esse aqui a gente considerou a arrecadação federal, a arrecadação do Amazonas, a arrecadação de Manaus e a arrecadação total. Enquanto ele renúncia fiscal. Então, mesmo assim, tá? A renúncia fiscal da Zona Franca e de todas as áreas de livre comércio. Então, mesmo assim, estimula o investimento. Então, claro que uma empresa, ela vem para a Zona Franca porque ela diz, eu vou pagar menos tributos. Então, a renúncia estimula esse investimento. Tá? Mas não é o gatilho perfeito. Existe o aporte em programas prioritários de pesquisa, ciência e tecnologia que aplicam uma correlação baixa. Tá? Então, o que fazer para isso? Tá? Melhorar programas, tá? Relacionados à bioeconomia, à biotecnologia dentro da Zona Franca de Manaus, mas de forma compulsória. Então, empresas de grande porte, elas seriam, por força de lei, obrigadas a fazer determinados investimentos em biotecnologia. A verdadeira alavancada, a obrigação de investimento em pesquisa acompanha fielmente o faturamento bruto das empresas. Então, quanto mais as empresas faturam, maior é o investimento em pesquisa e desenvolvimento. É uma
uma variável extremamente forte, tá? É uma relação quase perfeita entre investimento e faturamento das empresas e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, porque há uma obrigatoriedade legal. E aí a gente já caminhando para o final, tá? Qual é o impacto macro disso? Tá? O impacto macro é que a gente tem uma alta participação da indústria na economia do Amazonas, tá? Há uma densidade industrial grande. Na questão social, a gente tem um impacto sobre renda, tá? Com uma média salarial interessante. Inclusive, eu estava até olhando a renda média de Manaus. Do setor industrial, a gente tem a maior renda média do Brasil, é o da Zona Franca. Né? Agora, pena que isso não se reverbera para outros segmentos, tá? Mas a industrial é. E há o impacto ambiental, porque de fato há uma concentração da indústria na cidade de Manaus, que desafoga o interior do Amazonas. Tá? A gente fez também a análise, dentro da análise executiva, a análise PESTEL, que envolve variáveis políticas, econômicas, sociais, de tecnologia, ambiental e legal. Tá? Então, o social é o amparo, é a segurança jurídica, que a reforma tributária deu. Tá? A econômica, o setor industrial é o motor do Estado, a gente viu isso através dos números. Social ainda é o grande gerador de empregos, direto e indireto. Tecnológico, que é uma política de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A ambiental, por uma proteção dessa camada florestal. E a legal, o marco regulatório consolidado. Tá? O maior, fechando aí o maior impacto que a gente chama de mapa de calor das correlações, né? Os maiores impactos, eles estão entre o faturamento, empresas do PIB e o PIB do Estado móveis em sincronia quase perfeita. Então, o faturamento de empresas, ela tem um impacto no PIB do Estado, tá? Tem um impacto direto sobre a arrecadação estadual, né? A arrecadação federal e a gente desmistifica aquela falácia de que a renúncia ela é prejudicial para o desenvolvimento do Estado, porque não arrecada. É exatamente o contrário disso, né? Você tem a renúncia e você aumenta a arrecadação do Estado. Senhores, muito obrigada. E aí eu não sei, recuando em relação a isso e criticando pejorativamente o projeto dele. Empresas regionais que já fazem isso, no nada falaram, entendeu? Aí é a força do poder econômico, né? Tem um rapaz saindo. Oi, Vinícius. Tem algum projeto ou alguma coisa na Soframa que incentive ou faça com que as empresas compartilhem tecnologia com o nosso estado? Por causa que, tipo, existe a Honda, a Yamaha, a Samsung, né? Elas produzem celulares, motos aqui no nosso estado, só que a gente não tem uma empresa aqui do Amazonas, ou do nosso estado, né? Que produza uma moto ou um celular. Por isso que essa é a minha dúvida. Tem algum projeto, a própria Soframa, ela cobra, né, que as empresas compartilhem tecnologias com a gente, para poder a gente ter um desenvolvimento nacional aqui também? Respondendo o que o Vinícius está dizendo aí, aqui, deixa eu esquecer. É assim, pessoal. O que a gente tem hoje, é a obrigatoriedade de toda a empresa dentro da Zona Franca de Manaus que produz bens de informática, a investir 5% em pesquisa, desenvolvimento
inovação e capacitação de recursos humanos. Então, você imagina um faturamento de 227 bilhões ano. Tá? É porque eu procurei fazer uma palestra para vocês, sem entrar, eu procurei fazer mais do ponto de vista da política pública, tá? Mas isso aí é outra palestra que a gente pode fazer, tá? Mas é assim, então, existe um marco regulatório, que é a Lei 8387, que foi inaugurado com a abertura comercial, tá? A obrigatoriedade de empresas que fabricam bens de informática investirem 5% do que elas faturam em pesquisa, desenvolvimento, inovação e capacitação de recursos humanos. Tá? E a SUFRAMA fiscaliza se ela fez a pesquisa, se ela fez o desenvolvimento, se ela fez a inovação, se ela fez a capacitação de recursos humanos. Só que esses 5% ele é dividido. A empresa pode investir 2,7% nela mesma, então em melhoria de processos nela mesma, e os 2,3% ela pode direcionar para o Ocean da UEA, né? Ela pode direcionar para algum projeto com a UFAM, ela pode investir, inclusive, em programas prioritários, né? Depois vocês vão pesquisar o que é programa prioritário, mas mereceria uma outra palestra a respeito disso, dentro deles do bioeconomia. Tá? Ela pode, essa empresa, investir em startups da região, né? Tem processos de melhoria de produtos regionais. Tá? Então, a SUFRAMA fiscaliza a aplicação, a execução dessa vertente, tá? Desse tipo. Mas, como eu disse a você, existem produtos que eles fazem parte de uma cadeia global. Então, seria muito ingênuo da nossa parte, do Brasil, especialmente da gente, que achar que a gente vai conseguir competir com uma empresa chinesa. A gente está muito longe. A China está em um outro hemisfério, ela está em outro. Meu Deus do céu. Sabe? E a gente precisa urgentemente dar uma chacoalhada na Zona Franca, na política pública da Zona Franca. Precisa urgentemente. Então a gente está ficando para trás nessa intensidade tecnológica dos produtos. Tá? O que a gente está muito aquém dessa produção mundial. As empresas brasileiras e empresas daqui, elas ainda precisam de uma proteção do Estado para conseguir algum nível de competitividade em função da escala. Eu vou dar um exemplo prático disso, que é o setor de ar-condicionado. O setor de ar-condicionado, só existem 2 lugares, 2 polos de ar-condicionado no mundo de industrialização, que é a China e a Zona Franca de Manaus. Tá? E para produzir esse ar-condicionado, eu preciso cumprir um processo produtivo básico, chamado PPB. Tá? Processo produtivo básico. Vocês, quando forem estudar política pública, vão ver que esse hoje é o principal instrumento da política pública da Zona Franca, é a construção de um processo produtivo básico. E vocês já viram um split. O que é que mais pesa dentro de um split? Viu que é aquele compressor, aquele troço grandão que fica por lá de fora do prédio? Aquilo é o mais pesado no split, tá? Que é o compressor. E só existe uma empresa brasileira que fabrica aquele troço. Eu não preciso dizer, João, que uma empresa é monopólio e que essa empresa tem interesse que isso permaneça da forma como está. Certo, baby? Porque se você tirar de mim, eu tenho que fornecer isso para o único lugar para fabricar ar-condicionado, eu vou viver de quê, João? Então, nós tentamos, desde 2013, mudar esse processo produtivo para que não houvesse essa dependência dessa única empresa. E essa mudança só aconteceu em 2026.
Eu não preciso dizer, Vinícius, que mais de 10 anos para uma mudança tecnológica que vai melhorar um processo produtivo é inadmissível numa China. Entendeu? Então a gente precisa urgentemente melhorar alguns processos, alguns marcos regulatórios de como se produz na Zona Franca. Ah, mas só deu um exemplo internacional, deu um exemplo mais factível, vou dar um exemplo. Para você fabricar, industrializar costela de tambaqui na Zona Franca, a gente teve que pedir permissão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, MDIC. É um absurdo isso, é um absurdo. É descabível, é uma excrescência, é nojento. Que para fabricar produtos regionais nossos, a gente ainda dependa de processos produtivos estabelecidos por Brasília. Entra a direita, sai a direita, entra a esquerda, sai a esquerda, entra o centrão, sai o centrão, e a gente ainda está caminhando a passos lentos. Então, a gente precisa mudar alguns marcos regulatórios para dar agilidade a essa Zona Franca, porque a gente está ficando para trás. Entendeu? A gente está ficando. Claro que quando vê um empresário aqui, a gente não diz isso, né? Bom dia, eu me chamo José. A minha dúvida é a seguinte: durante a apresentação, a senhora mencionou sobre os 10 mil quilômetros, né, da Zona Franca, e que a senhora achou bom que ela não foi ampliada. E aí eu fiquei em dúvida em relação a isso. Por que não seria bom a ampliação? Porque não seria bom, entendeu? Porque tem um ditado antigo, José, inclusive seu nome é muito bonito, José, é o nome do meu pai, que diz assim: quem tudo quer, nada tem. Então, a gente não usa hoje, para alocar as empresas, a gente usa 0,48% dos 10 mil quilômetros quadrados. A gente não chega a 1% para alocar as indústrias. O restante é bairro, reserva do FUDUC, tá? BE, Distrito Agropecuário, blá, 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 blá. Tá? E a nossa Zona Franca, ela é a única área de comércio do mundo com essa abrangência de 10 mil quilômetros quadrados. Ampliar isso significa ampliar um leque de um espaço físico que vai dar margem para o Congresso Nacional bater ainda mais na Zona Franca de Manaus. Então, toda vez que chega projetos de lei para criar outras áreas de comércio em Brasília, São Paulo, Maranhão, como é que a gente nega uma área de comércio para o Maranhão hoje? Imperatriz do Maranhão, muito mais pobre do que Manaus. Então você diz assim: não, mas a gente é contra porque vai criar uma área de livre comércio, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí vocês querem ampliar, vocês, é bonitinho. Então eu, Maranhão, que tenho a minha bancada aqui, já que você não quer uma área de livre comércio lá em Imperatriz, eu também não aprovo os incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus. Então, deixa como está, é o suficiente. Ampliar isso cria uma indisposição política muito grande no Congresso Nacional. A gente arranja inimigos de bancadas federais que votam a favor da Zona Franca, entendeu? Principalmente a bancada do Nordeste, né? E a gente vai ampliar meramente para egos políticos. Eu ampliei a Zona Franca de Manaus. Isso é uma visão técnica, tá? E a segunda coisa é, quando o Mercosul é criado, vamos dizer em 94, né? Agora a gente tem vários anos de conversa para isso, antes e depois, mas um marco de 94. Ele é criado e ele diz assim: a gente vai admitir apenas 2 áreas de livre comércio dentro do Mercosul, que é a Zona Franca de Manaus e a Terra do Fogo, na Argentina. Qualquer outra área de livre comércio criada está fora do meio. Então, a gente não vai defender, Aí, para que a gente vai criar problema onde não tem problema? Meramente
para favorecer egos políticos, dizer, eu ampliei para Iranduba, para Manacapuru, para não sei para onde. Né? E da forma que está hoje, do ponto de vista tributário, José, empresas de Iranduba, por exemplo, eu tive que ir para Manacapuru, Iranduba, uma vez, para explicar, porque eles abençoaram aqueles vereadores, que não era negócio para eles ter uma zona franca. Por quê? Porque uma empresa, Manacapuru, hoje, ela tem 100% de incentivo do ICMS. Se ela virar zona franca, Manacapuru, esse incentivo cai para 50%. Se ele vender hoje, lá de Manacapuru, o tijolo dele, lá do Iranduba, para cá, ele vende com 0 de ICMS, tá? Ele vende com isenção do PIS e da COFINS. E se ele for para dentro da zona franca, ele vai ter a alíquota reduzida do PIS e COFINS. Então, assim, tem transações tributárias que é mais negócio você estar fora da zona franca e vender para quem está dentro da zona franca. Então, para que vai arranjar confusão num negócio que deixa, gente, a maior zona franca do mundo é a nossa, do mundo. Não é do Brasil, não é da América Central, é do mundo, nossa, é a nossa. Entendeu? A nossa. E é a área suficiente, né? Porra, tem muita. Tem mais de 100 no mundo, tem mais de 100 zonas francas. Agora, como a nossa, com esse aspecto de política pública, ela é única, entendeu? Ela é sui generis. Entendeu? É por isso que é suficiente 10 mil quilômetros quadrados, é mais. E assim, a gente tem empresas verticalizadas hoje. Para substituir aí eu queria saber se tem alguma previsão de quando que ela vai começar a ser implementada aqui em Manaus. A do INPE, a gente, vamos só traduzir aqui para os outros, aquela levou o nível agora, do INPE, daí, né? Ela trabalha bem na área de comércio. Estou suspeitando, também você pergunta assim. Então é assim, gente, ó, uma empresa para importar, ela precisa de uma declaração de importação. No caso da Zona Franca, além dessa declaração de importação, a SUFRAMA licencia determinado insumo para aquela empresa. Então, dentro dessa declaração de importação, existe uma licença de importação. Vou dar um exemplo, esse é o clássico que a gente usa como exemplo. Uma empresa vai importar acetona, a Honda. A Honda, o que ela tem a ver com acetona? Ela precisa de acetona para um determinado limpeza de um insumo que vai para um componente da moto. Ela importa acetona. Ela precisa pedir da SUFRAMA uma licença para importar acetona. E ela precisa aprovar para a SUFRAMA, através de um projeto, que a acetona é usada naquele processo produtivo básico dela. Aí a SUFRAMA vai lá, precisa dessa etapa aqui, é mesmo, precisa, deixa a Honda, aí dá uma licença para a Honda. A Honda pega esse número e mete dentro da declaração de importação e traz. Por quê? Né? Além da SUFRAMA, essa empresa também vai precisar, como é acetona, da licença da Polícia Federal. Porque a acetona, ela é uma substância para o manuseio da cocaína. Certo? Você não sabia disso, tá? Então, a Polícia Federal vai fazer a mesma coisa que a SUFRAMA. A SUFRAMA disse que pode, que está lá. Então, eu, Polícia Federal, também vou dizer, porque a SUFRAMA disse, então, ela tem uma licença da SUFRAMA, licença da Polícia Federal. Vai ter uma licença do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, e dependendo do produto, vão ter várias licenças. Tem empresa que precisa de 5, 6 licenças. Aí, o governo federal, lá em 2000, ainda foi no governo Dilma, disse, caramba, a empresa vai precisar de 5, 6, 7, 10 licenças. Nós vamos criar o portal. Meu nome, empresa? Portal do Comércio Exterior, né? Vai ter uma simplificação
simplificação para exportar, como vai ter uma simplificação para importar. Esta simplificação, em vez de declaração de importação, eu vou chamar de declaração de importação unificada, que é a do INPE. E essa empresa, em vez de pegar 5 licenças, SUFRAMA, Polícia Federal, não sei quem, ela vai ter uma licença unificada e ela vai pagar o tributo uma única vez e vai virar a do INPE. Tá? Isso vem desde 2013 a 2014. Em 2016 foi implementado para exportação. Tá? 2017, 18, 19, a gente ficou 3 anos aí capengando nessa conversa entre os órgãos, porque só órgão anuente, são mais de 17 órgãos anuentes, tá? No Brasil. Tá? E aí, há 1 ou 2 anos, começaram novamente as conversas e reuniões para implementar. A SUFRAMA está na fase de melhoria de sistemas, tá? Porque o sistema da SUFRAMA vai ter que estar integrado ao sistema dos outros órgãos anuentes para fazer essa implementação. Eu não sei te dizer exatamente hoje, assim, olha, Brenda, vai ser dia 20 de abril de 2026, vai ser em dezembro de 2026. Não sei te dizer a data exata, porque isso tem uma área específica que cuida desse sistema. Mas houve um avanço muito grande nos últimos 2 anos dessa negociação com todos os órgãos licenciadores. Tá? E acho que isso vai sair em breve. O que é em breve? Provavelmente em 2027, por conta da reforma tributária. Tá? Então, respondendo objetivamente a tua resposta. Já foi implementado para exportar, para importação, os órgãos de anuente, todos eles estão em fase de melhoria de sistemas para poder absorver essa nova sistemática de importação. O que vai ser bom para a empresa, porque, por exemplo, você imagina a empresa que você trabalha, não sei se é uma indústria, ela precisava, em vez de pagar 5 licenças, pagava da SUFRAMA, da Anvisa, não sei o que, ela só vai pagar uma vez. Entendeu? Então, isso é uma redução de custo para a empresa considerável. Né? Isso é muito ruim do ponto de vista da autarquia, mas para o mercado é muito bom para as indústrias, porque é redução de custo. Bom, o pessoal da esquerda está perguntando muito, mas da direita não está. Só um minuto. Aí ele Só da direita. ele está na frente aqui. Tá, o Henrique e a Adriana. Mas, Henrique. Agora a pergunta vai ser... Bom dia, meu nome é Adriana e eu tenho 2 dúvidas. Mais perto do microfone, porque estão gravando a sua pergunta. Eu tenho 2 dúvidas. Bom dia, meu nome é Adriana. A senhora falou que a Zona Franca ela foi criada para reduzir desigualdades regionais. Aí minha primeira dúvida é, ela realmente reduz as desigualdades regionais? E a segunda dúvida é, há risco de dependência econômica dos incentivos fiscais? Repete a segunda dúvida. Sim. Se há risco de dependência dos incentivos fiscais? Tá. Então eu vou responder logo a 2, que está mais fácil. Já tem. Há uma dependência dos incentivos fiscais. Não tenha dúvida disso. Tá? E para equacionar isso, é aquilo que a gente falou do que eu quero ser quando crescer, né? Como esses incentivos fiscais, eles têm uma data para morrer, que é em 2073. Então, até lá, a gente precisa criar a diversidade, né, produtiva do estado do Amazonas e que não dependa tanto dos incentivos fiscais. E essa é a equação a ser resolvida, que é da geração de vocês, porque em 2073, nem a Rosângela, nem o Ranieri, nem eu estaremos mais vivos, né? A gente, vocês já estão, o Henrique já está meio velhinho, mas sim, mas então, são gerações futuras, né? Tá? A pergunta 1, Adriana,
assim, eu não sei se eu falei exatamente esse termo, né? Mas o objetivo da Zona Franca de Manaus, que eu trabalho com o Decreto-Lei 288, deixa eu colocar aqui, para ficar bem, na justificativa do Decreto-Lei 288, na justificativa do Decreto-Lei 288, inclusive eu tenho essa justificativa dela, viu, Ranieri, se tu quiseres, tá? A justificativa para criar a Zona Franca foi assim, olha, a gente precisa povoar a região, o interior da Amazônia, esse é o termo usado, povoar o interior da Amazônia, tá? Precisa de mão de obra para esse interior da Amazônia, porque havia um esvaziamento do Amazonas, do interior da Amazônia, por conta da decadência da borracha, tá? Eu preciso garantir brasileiros no interior da Amazônia para garantir a soberania nacional, e eu preciso atrair investimento para esse interior da Amazônia. Então, ela é criada com este propósito. A consequência disso era promover o desenvolvimento, né, da região. A consequência disso era promover o desenvolvimento da região. Ela promoveu, dentro vamos dizer assim, dos desafios impostos e dos limites impostos que o interior da Amazônia tinha, ela promoveu um desenvolvimento, não nos moldes que a gente olha hoje no retrovisor. Então, você tinha uma cidade como era Manaus, que era o interior da Amazônia na década de 60, né? Paupérrimo, 300 mil habitantes. Quem conhece a Zona Leste sabe que a Zona Leste tem mais de 800 mil habitantes. A Compensa, Manaus, era menor que o bairro da Compensa. Então é inegável que houve um crescimento dessa cidade. É inegável, Adriana, eu dizer que eu, hoje, em 2026, eu vivo numa metrópole. Eu tenho internet, né? Eu moro numa cidade que tem condomínios de alto padrão, existem lugares de lazer, existem shoppings, existe atividade econômica, existe um desenvolvimento social, mas eu também não posso negar que a Zona Franca, ela impulsionou esse crescimento, e o planejamento da cidade não foi a reboque disso, na mesma velocidade. Então, embora esse não tenha sido o objetivo, né, da Zona Franca, né, cuidar do desenvolvimento social, né, isso é um papel do Estado. Então, não há como eu querer que a Zona Franca resolva mazelas sociais e ambientais da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Então, uma crítica que a gente recebe muito é assim: a Zona Franca desenvolveu Manaus, mas não desenvolveu o interior do Amazonas. Mas da onde é que tu tirou que o propósito da Zona Franca era desenvolver o interior? Nunca foi, nunca foi. Isso passou a ser incorporado na justificativa da Emenda Constitucional 84 de 2013. Então, em 2013, cobre isso da Zona Franca, mas até 2013 esse não era o papel. O papel da Zona Franca até 2013 era gerar o progresso, gerar atividade econômica, gerar emprego e atrair investimento. Isso é o que está na justificativa do Decreto-Lei 288. Agora, como eu disse a vocês, o fato da Zona Franca ser um modelo, uma política pública exitosa, não quer dizer que ela tenha problemas, ela tem. Então, é crucial que daqui para frente a gente resolva questões das desigualdades intraestadual. Porque eu não posso ter uma capital como Manaus, que tem um lato senso, que tem uma laviniense,
que tem um SECOS, que tem uma UEA, que tem uma UFAM, e eu não ter banheiro numa escola pública no Iranduba, porra. Com um faturamento de 220 bilhões de reais. É inadmissível isso. E num município, meu Deus do céu, é atravessar a ponte. É o caos. É o caos do Iranduba em administração pública. Isso não é uma responsabilidade da Zona Franca, da SUFRAM. Mas existe arrecadação tributária suficiente para você promover o desenvolvimento deste interior. Isso há. E como há. Né? É inadmissível a gente ter um polo industrial desse e ter um nível de periferia que tem Manaus. É inconcebível. O Amazonas, gente, tem 4 milhões de habitantes. 2,6 está em Manaus. 2,6 está em Manaus. Esse é um dado que a gente disse, né? Todo mundo. Nós temos 1.600.000 pessoas, Adriana, que precisam do Bolsa Família. Essa equação está errada. Entendeu? Eu tenho gente ganhando 30 mil, 40 mil num distrito industrial de alta intensidade tecnológica, e eu tenho gente com subemprego dentro desse... Isso. Eu não posso achar isso uma maravilha. Então, tem equações que a gente precisa resolver. Entendeu? E são graves. São graves. E, às vezes, essas falas, as pessoas dizem, porque ela é contra isso, contra aquilo, contra A. Não, não é contra A, contra B, contra isso, contra... Não. É a realidade, são números. Então, existe uma desigualdade, existe um problema de desigualdade severo entre os municípios do estado do Amazonas. E nós estamos perdendo esta batalha. Né? Inclusive, jovens como vocês, no interior do Amazonas, principalmente do Alto Solimões, entregue ao narcotráfico, entregue às drogas, ao alcoolismo, porque não tem perspectiva. Outro dia no condomínio, doeu no grupo do meu condomínio. Uma moça terminou enfermagem, e ela veio embora para Manaus, porque ela queria um emprego de doméstica, porque não tinha emprego na cidade dela. Porra, é brincadeira um troço desse. Uma enfermeira querendo trabalhar como doméstica, porque não tinha emprego no interior que ela morava. Então, essas distorções, a gente não pode mais admitir isso. Tem que ter uma indignação social, acadêmica sobre isso. É preciso cobrar, tá, mudanças nesse marco regulatório e uma cobrança severa do governo do Estado com a arrecadação tributária para que a gente reduza, porque diminuir, acabar, mas a gente reduza essas desigualdades, que elas são severas demais. São muito severas, principalmente algumas questões de emprego dentro de algumas empresas no distrito industrial, né? Porque aí a guerra é entre o capital e quem detém a mão de obra, né? Então é isso, tá? Gustavo, então, como foi citado antes, a senhora falou sobre as questões de cultura e do meio ambiente, nosso colega João Augusto também começou a falar um pouco sobre, e eu gostaria de saber se a Zona Franca, como mãe, a SUFRAM, como superintendência, ela tem esse olhar de que algumas empresas querem ser isentas desse lado ambiental e cultural aqui em Manaus, ou a maioria das pessoas da alta administração serem pessoas de fora, e também porque alguns trabalhadores não fazem parte da nossa cultura. E outro questionamento é, a SUFRAM, ela incentiva essas questões culturais, algumas práticas de projetos sociais e culturais em Manaus, por parte dessas empresas, ou são iniciativas individuais de cada um? São iniciativas individuais de cada um. Não há, assim,
senhores, se não tiver em lei, Henrique, a empresa não vai fazer. Não vai. Não vai. Tá? Não vai. Infelizmente, é assim que funciona. Porque a empresa, ela vai querer maximizar o lucro dela. Se eu vou fazer um projeto sociocultural, que eu vou ter que ter um custo, e eu não sou obrigada para isso, por que eu vou fazer, pô? Entendeu? É a eterna luta. Quem tem o capital, eu vou querer maximizar meu lucro. Se esses projetos aí diminuem meu lucro, por que eu vou fazer? Não interessa para isso. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é mudanças legislativas que alguns projetos se tornem em caráter obrigatório. Por exemplo, isso que a gente está falando, lembra da ISO 9000? Quando começou a implantar a ISO 9000, porque vai acabar com a empresa, porque nós vamos morrer se a gente começar a ficar com esse negócio de organizar isso, de organizar aquilo, e ambiental, meu Deus, nada mais era do que a empresa reclamando, porque ela tem um conjunto de obrigações a cumprir, e isso é custo para ela. Foram embora? Fecharam as portas? Não. Então significa que, enquanto a gente não positivar isso, para que empresas que usufruem de determinados incentivos fiscais, elas sejam obrigadas, por força de lei, a investir nisso aqui, nisso daquilo, naquilo outro, que seja um interesse, né, macro da política. Se não tiver ali, a empresa não vai fazer. Hoje uma discussão muito interessante que tem é sobre a ESG, né? Environment, Social e governabilidade, ou governança, né? O ESG, tá? Você tem grandes empresas que fazem o ESG. Elas são obrigadas? Não. Mas por que grandes empresas fazem? Porque existem certificações mundiais que os produtos são aceitos porque a empresa está certificada em boas práticas. Que é uma governança, que ela está, olha, ela tem um selo de ESG e tal. Então ela está fazendo isso, que ela vai vender mais. Né? Veja o exemplo da Natura. Né? Exemplo da Natura. Qual é o marketing da Natura? Né? Eu vendo produtos com a marca Amazônia. Tá? Então é o marketing que ela vende, produtos com a marca Amazônia. Mas qual é a renda que ela promove, que a empresa capta esses insumos? Qual é o nível de rentabilidade, desenvolvimento dessas comunidades? Tá? Então, assim, objetivamente, lhe respondendo, algumas empresas fazem boas práticas, mas a iniciativa é individual dessas empresas. Não há um regramento de obrigatoriedade. Acho que deveria ter, sabe? Acho que deveria ter. Coisa simples mesmo. Uma empresa X, ela seria responsável pela recuperação do Igarapé Y, por exemplo. Entendeu? A senhora não está usufruindo do incentivo? Tá. Então, se a senhora está, a senhora vai cuidar do Igarapé fulano de tal. Pronto, é sua responsabilidade. Né? Algo desse tipo. Mas isso hoje que não tem força de lei, são iniciativas individuais. Tá? Bom. Oi. Bom, certamente eu disse às turmas, professora, que eu prometeria para eles que ao final desse semestre e dos demais, todos iriam ficar grávidos. Grávidos de curiosidades. Calma, Dona Marilda. Dona Marilda, a senhora não ouviu toda a frase. Calma, que a Fernanda vai ficar grávida de curiosidade. E aqui, certamente, todos nós sairemos diferente de como
como entramos aqui, nessa manhã. E aí ficam diversas reflexões que vocês vão levar aí no ventre de vocês, que é a mente brilhante de cada um de vocês, que é ginecológico. E eu estou visceral, porque é o que eu vou falar sobre isso agora. Arrebatar-se do alto dos seus 20, 30 anos ou 18 anos, talvez não seja tão difícil. Mas ter, como nós temos aqui, a honra e a alegria de estar ao lado de alguém que já está a trabalhar aqui, dedicando-se como uma servidora pública à Soframa há décadas, está com esse vigor, com essa vitalidade, é no mínimo um ponto a pensar. Não é a Dona Marilda? Dona Marilda que veio aqui só para aprender, não foi isso? Eu estou falando dela que ela veio, é mãe de uma acadêmica. Levante aí que a gente quer vê-la. Então, no meu entendimento, a minha gratidão vai, viu, Rosângela? A Rosângela pediu para dizer assim, que isso para mim foi a aula magna deste semestre e também será do próximo semestre. Ela já deixou aí vários pontos em aberto para que a gente volte para estudar, para fazer a nossa primeira aula sobre políticas públicas, que não há um órgão, não há um ente, não há um ambiente tão oportuno para nós nos apropriarmos desses conhecimentos, desses saberes, que a Soframa. Então fica aqui a nossa gratidão e dizer sim, que na poesia, como ela falou ali, é impossível, na própria canção da Maria Bethânia, que fala do desassossego, quem aqui não sair, e quem não sair daqui com esse desassossego, com uma pedra no sapato, ou com espinho aí na cadeira de que precisamos fazer alguma coisa, aí, sinceramente, não sei mais o que fazer, o que a gente deve injetar na mente de cada um de vocês, porque tudo que a professora aqui expôs era um momento de a gente já arregaçar a mão e dizer, meu Deus, vejo aí que está ingressando aí no movimento acadêmico, aí com o Genilson, com os colegas e as colegas que estão, que tem muita coisa a fazer, tanto no ambiente acadêmico, quanto nessa cátedra aqui, quanto nessa cadeira aqui, para vocês saberem, gente. Ela está falando que nós estamos com os problemas que estamos pela nossa própria inércia. É isso que ela está dizendo, ou vocês não entenderam? Não é? Então, a cada ponto que ela refletiu aqui, eu acho que deve ser um ponto que nós devemos levar a dizer assim, isso deverá ser uma motivação para eu me integrar ainda mais ao processo de aprendizado acadêmico, de me qualificar e de trabalhar por esta terra que nos abriga e nos acolhe com tanto respeito. Não vou falar aqui daqueles que não merecem a nossa referência. Vou falar aqui daquelas, como simbolizada aqui pela professora, que merece a nossa atenção, a nossa deferência, que é o zelo que tem e o amor por praticar uma conferência para alunos que vêm numa manhã de quinta-feira ouvi-la. Isso é vital, isso é visceral, como diz, é muito difícil. Não quero saber. Isso é um assunto de terceira categoria para muita gente. E para nós isso é vital. Vocês viram aí, em cada palavra que ela usou. E esse desassossego é isso mesmo. Então, professora, fica aqui poeticamente a frase de que no meio de tanta gente chata e sem graça, há pessoas como a professora Ana que traz e renova-nos a beleza interior, a esperança, né? A esperança de que a vida vale sim e que nós não estaremos aqui em 2073. Por certo, eu muito menos, mas vocês estarão. Vocês estarão. E como estará esta cidade, esse bairro, este estado, este país, aí já não vai ser mais conosco. Será com vocês. O que vocês não vão poder dizer,
eu não sabia. Não me avisaram. Vocês não vão poder dizer isso. Porque aqui encerra e ilumina-se uma parte obscura que vocês não sabiam quando vocês entraram pela manhã aqui neste auditório. Encerrou. Esse argumento vocês não vão mais poder usar. Então, dentro desse escopo, dessa dimensão, agradeço todo o apoio, o zelo, a articulação da Rosângela, do nosso amigo Carlos, da equipe que nos recebeu aqui e fundamentalmente nas palavras generosas, sábias, técnicas, científicas, que é o que a professora Ana trouxe para nós. Muito obrigado, professora, muito obrigado, Silvana. Uma salva de palmas para a nossa